Bom, olá pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os agentes teratógenos, também conhecido como agentes teratogênicos. A gente vai abordar hoje, o nosso foco do nosso trabalho vai ser voltado justamente para o agente teratógeno, conhecido como misoprostrol. A gente vai abordar um pouco alguns dos seus aspectos, como por exemplo o seu potencial causador de malformação congênita e de anomalias. O nosso grupo, basicamente, ele vai ser formado por mim, Antônio Oliveira, pela Aline Silva e pela Vanessa Oliveira. Então, pessoal, mesmo que já se saiba, que já tenha conhecimento que menos de 2% das anomalias ou das malformações congênitas, elas venham a ser causadas por intermédio de algum medicamento, remédio ou produto químico, apesar desse número tão baixo de apenas 2%, ainda se faz bastante importante ou de suma importância o cuidado com a ingestão de alguns desses medicamentos, principalmente naquele período que vai perpassar ou chegar no primeiro trimestre gestacional, no primeiro trimestre da gestação. Recomendando-se, por exemplo, que, se possível, a gestante ela evite a ingestão de alguns tipos, de certos tipos de medicamentos nos primeiros meses de gravidez, a menos que exista, por exemplo, alguma razão ou forte indício médico para sua utilização, se for de suma importância médica que se faça uso daquele medicamento. Fora isso, é indicado que nos primeiros meses não se faça uso de nenhum tipo de medicamento. Pessoal, antes de partir para falar mais sobre o teratógeno misoprostrol, eu vou tentar passar para vocês um breve conceito do que seria um agente teratógeno ou teratogênico. Basicamente, seria definido um agente teratógeno ou teratogênico como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, ela venha a produzir alguma alteração na estrutura ou função da descendência, ou seja, seria tipo um agente que vai causar algum tipo de malformação, alguma anomalia ou algum problema no embrião ou no feto durante o período gestacional. Pessoal, agora eu vou falar com vocês sobre o agente teratógeno em questão, que a gente ficou responsável por falar no nosso trabalho, que é o misoprostol. O misoprostol ele seria basicamente um princípio ativo sintético feito em laboratório, a partir basicamente de uma substância chamada prostaglandina E1, que seria um ácido graxo que funciona basicamente como um hormônio no organismo feminino. Essa substância ela foi desenvolvida pela indústria farmacêutica em 1973, porém ela só veio a chegar aqui no Brasil no ano de 1984. Esse princípio ativo, o misoprostol, ele é empregado basicamente na fabricação de medicamentos como o prostrócos, que ele é utilizado em diferentes casos de assistência obstétrica, garantindo assim a saúde da mulher. Dessa forma, o misoprostol ele vai basicamente ser indicado para mulheres grávidas que têm alguma necessidade de interromper a gestação por algum motivo ou ela possa antecipar o parto com acompanhamento médico. É importante também ressaltar que no caso da interrupção da gravidez, seu uso ele é permitido, mas somente sobre a legislação vigente naquele país que vai ser feito o uso. Vai ter que se seguir aquela legislação vigente naquele país. Em casos, por exemplo, de estupro, risco à saúde da mulher e também quando é atestado que a criança ela vai nascer com alguma malformação do cérebro, que seria a anencefalia. Fora dessas situações, é considerado crime cometer tais atos e prosseguir com tais procedimentos, podendo trazer consequências graves à mulher. Por isso que esse medicamento, como esse medicamento misoprostol, ele só vai poder ser vendido aos hospitais registrados pelo Ministério da Saúde e que vão seguir justamente as normas de controle que são estabelecidas pela Anvisa, que seria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ademais, também só vai poder ser administrado dentro das dependências médicas de hospitais e sob observação de profissionais da saúde. Pessoal, de primeira é isso que eu tenho que passar para vocês. E agora a Vanessa ela vai falar um pouquinho mais sobre o misoprostol com vocês. Eu vou falar um pouco sobre para que serve o misoprostol.
O misoprostol, ele serve para ajudar mulheres grávidas que querem adiantar o parto ou interromper a gestação através do uso desse componente, porque a ação dele vai provocar uma contração uterina. E esse misoprostol, ele pode ser usado de acordo com as normas deles. Ou seja, quando a gravidez é interrompida, a questão da gravidez ser interrompida, o aborto só pode acontecer se ele for determinado pela lei. E quando a indução do aborto é para indução do trabalho de parto, só pode acontecer se for pedido e orientado pelo médico. O misoprostol, ele pode ser utilizado nos seguintes casos que eu vou citar agora: na indução do aborto legal, na indução de trabalho de parto, né, que é a maturação do colo uterino, no esvaziamento uterino, por morte embrionária ou fetal, no amolecimento cervical antes do aborto cirúrgico e para tratar e prevenir a hemorragia pós-parto. Como fazer o uso do misoprostol? Bom, esse medicamento é de uso excepcionalmente hospitalar e a manipulação desse medicamento, ela deve ser feita somente por especialista, ou seja, pelo médico, porque pode trazer muitos danos, tanto para a mãe quanto para o feto. Pode passar. Né? Eles podem ser usados em caso de indução do parto, e deve ser utilizado uma dose do comprimido com 25 microgramas de 6 em 6 horas. Um fator que é bem importante lembrar é que na indução do trabalho de parto, o período entre uma dose de misoprostol e a seguinte, ela deve ser menor que 6 horas. É utilizado também em casos que esteja indicado interromper a gestação em torno das 30 semanas, onde vai ser utilizada a dose de um comprimido com 25 microgramas. Se caso não for suficiente, vai ter a necessidade de se utilizar dois comprimidos com 50 microgramas em uma só aplicação. Na indução de parto com fetos mortos, antes das 30 semanas, é, é utilizado dois comprimidos com 25 microgramas, totalizando 50 microgramas. Vai ter que aguardar 6 horas e, caso não haja respostas, aumentará a dose para 4 comprimidos com 25 microgramas, totalizando 100 microgramas, ou pode fazer o uso de apenas um comprimido, desde que seja de 100 microgramas. E também é utilizado nos casos de aborto legal, onde é administrado um comprimido de misoprostol com 200 microgramas de 6 em 6 horas. No Brasil, o aborto ele é direito garantido nos três seguintes casos: quando a gravidez ela é decorrida de estupro, quando a gravidez ela representa riscos para a saúde daquela mulher e quando se trata de caso de anencefalia fetal, ou seja, quando não há formação do cérebro daquele feto. Por um pouco sobre quais os efeitos colaterais do misoprostol. O misoprostol, ele não costuma provocar, né, muitos efeitos colaterais na saúde das mulheres, quando elas fazem uso dessa substância com a orientação e observação obstétrica, né? Só que, segundo a bula, os sintomas que podem surgir, eles são considerados bem leves, né? Que esses sintomas seriam é, uma dor abdominal bem discreta,
não é aquela dor intensa, insuportável, é uma dor, né, uma dor fraquinha, bem discreta e diarreia. E as reações, né, que ocorrem, que são mais incômodas, que podem ocorrer, são o vômito, a fadiga, a dor de cabeça, a febre e o sangramento prolongado e abundante, que pode variar, né, de acordo com a idade gestacional. Aí é justamente quando o misoprostol ele é usado para induzir o aborto, né? Aí pode provocar esse sangramento. E esses sintomas, eles tendem a sumir depois do uso do misoprostol com o passar das horas. Mas quando ele é utilizado para a indução do aborto, os sintomas tendem a sumir após 24 horas ou 48 horas após o uso do medicamento. Os riscos do uso do misoprostol, então, as mulheres grávidas que estão expostas ao uso desse medicamento, elas isso pode acarretar sérios danos, tanto para a saúde da mulher, quanto para a saúde desse feto. Porque, como foi mencionado anteriormente, esse medicamento, ele só é usado em âmbito hospitalar, o mais recomendado, e com isso os riscos são fortes contrações que podem provocar a morte do feto e até mesmo com a intensidade e a ruptura do útero. Crianças recém-nascidos de mulheres que se submeteram ao uso desse medicamento podem apresentar a síndrome de Moebius, que essa síndrome ela é uma desordem neurológica que tem como principal característica a paralisia congênita do nervo facial, que pode também ser acompanhado de outras paralisias de outros nervos cranianos. A principal característica clínica dessa síndrome é a ausência da expressão facial. Por exemplo, em situações de tristeza ou de alegria. Essas crianças também podem ter hidrocefalia, que é uma condição caracterizada pelo o acúmulo de líquido anormal dentro do crânio e que vai levar ao inchaço e ao aumento da pressão cerebral. Então, aqui do lado esquerdo da imagem, temos a representação de como fica uma criança quando ela apresenta a hidrocefalia, que é o acúmulo anormal do líquido no crânio. Essa criança ela vai aparentar, a sua cabeça ela vai ser um pouquinho maior do que o normal, e a artrogripose, ela refere-se a uma variedade de condições que envolvem limitações congênitas, que é caracterizado por deformidades e rigidez nas articulações. Então, o que impede que o bebê ele se movimente, gerando uma intensa fraqueza muscular. Então, essas crianças que têm artrogripose, elas podem apresentar músculos tensos, fraqueza muscular. Elas podem nascer, como está nessa imagem aí do lado direito, elas podem apresentar os pés tortos ou qualquer deformidade em outros membros. Elas podem apresentar também luxações nas articulações, entre muitas outras anormalidades.